Ele é médico proctologista e coordenador do Centro de Prevenção do Câncer da Clinionco. E de acordo com as estimativas do INCAS, serão 17.530 novas ocorrências de câncer de intestino ou colo retal no Brasil somente neste ano. Esse tipo de tumor já é o segundo mais incidente entre as mulheres. O de mama é o primeiro e ocupa a terceira posição entre o público masculino. Próstata e pulmão estão à frente. Trata-se de uma neoplastia diretamente relacionada com uma alimentação pobre em frutas, verduras, legumes e fibras, e com alta ingestão de embutidos, gordura animal e alimentos industrializados. Um dos grandes problemas que nós temos, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. A comida farta e tal, às vezes é traiçoeira, não é, doutor? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo espaço, porque o câncer de intestino é um câncer que vem crescendo muito no Brasil, mas especialmente na região sul. E Porto Alegre é a capital onde ele mais cresce. Nós somos a capital do Brasil onde há mais novos casos de câncer de intestino. E por isso uma atitude mais forte do governo e até mesmo da própria divulgação, para que a população entenda da necessidade de prevenção, é muito importante. Este é um tumor prevenível, mas para isso é necessário fazer exames, além dessas questões do estilo de vida, comer mais frutas e verduras, atividade física, não fumar. Mas a grande mensagem que a gente quer passar é que o câncer de intestino é um tumor onde a prevenção é muito eficiente. Sim, quer dizer, quem se cuidar provavelmente vai escapar. Agora, os sintomas são silenciosos, né? Não dá recado, tá? Então... na verdade, os sintomas são tardios. Então, o que a gente quer é pegar o tumor o mais precocemente possível e até no caso do intestino, existem os pólipos do intestino que eles vêm anos antes do tumor. E hoje em dia existe meios para a gente detectar e retirar esses pólipos através de exames. O principal exame que existe é a colonoscopia, que é o exame de olhar o intestino internamente. Esse seria o ideal, mas nem sempre quando se pensa em fazer uma campanha de prevenção para toda a população, se consegue ter colonoscopia disponível para todo mundo. Hoje em dia, muito antes pelo contrário, esse é um grande problema no nosso sistema de saúde aqui do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente sabe é que nos países que fazem prevenção, até 60% se diminui a incidência, quer dizer, novos casos. Diminui em 60% a quantidade de novos casos. E a mortalidade por esse tipo de tumor nos países onde se faz prevenção, como nos Estados Unidos, Canadá, na Europa, caiu já em mais de 30%. Aqui no Brasil, nós estamos ainda muito atrás disso e muita coisa tem que ser mudada. Esse exame de colonoscopia, ele tem que ser feito de quanto em quanto tempo? Porque, por exemplo, eu já fiz esse exame, né? A gente não se cuida na alimentação e tal. A primeira coisa que o médico mais preocupado e tal, e que faz a leitura correta da situação, que indica é a colonoscopia, para não arriscar no diagnóstico. Mas de quanto em quanto tempo ele precisa ser repetido? As recomendações atuais, pensando assim, que a gente vai fazer para toda a população, é que ele possa ser repetido quando dá normal até de 10 em 10 anos. Então não tem que fazer todo ano. A partir dos 50 anos deveria ser rotina para todo mundo, mesmo para quem não tem história de câncer na família, a partir dos 50 anos. Quem tem alguma história mais importante de câncer na família, principalmente de câncer de intestino, já poderia, conforme a avaliação médica, fazer a partir dos 40 anos de idade. Em quem se encontra esses pólipos, que são as lesões que vêm antes dos tumores, essas pessoas devem fazer exame mais com intervalo menor. Aí, dependendo do tipo desse pólipo, que é sempre analisado, pode se fazer em 1 ano, em 3 anos, em 5 anos. Mas então não é um exame que deva ser feito todos os anos, no geral. Ele pode ter um bom espaço,
e mesmo assim ele é eficiente. Existe um outro exame que não é tão eficiente, mas quando se faz campanhas populacionais, vamos dizer, quando o governo pensa em fazer alguma atitude para toda a população, se faz, que é o sangue oculto nas fezes. Ele não detecta os tumores, mas ele sugere um risco maior. Quem tem esse sangue oculto nas fezes positivo tem mais chance de ter qualquer lesão no intestino que possa dar um sangramento pequeno, e isso, uma delas é o tumor. Então, em alguns países se oferece sangue oculto para todos, mas isso é quando se pensa numa estratégia para toda a população. Mas é claro, depois do sangue oculto tem que ter a colonoscopia. Hoje em dia, se pensar no sistema público, a colonoscopia é um exame que leva alguns anos para as pessoas conseguirem. E isso para as pessoas que têm sistema, então, que têm sintomas. Imagine pensando que a gente tem que fazer para toda a população. Então, essa é uma situação que o Brasil, e particularmente o Rio Grande do Sul, que é líder nesse tipo de tumor, ainda está muito atrasado, e a gente precisa de divulgação para que tenha pressão e que alguma ação do governo possa ser feita. Porque este, eu repito, é um tumor prevenível. A gente precisa só desses recursos, da procura do paciente, e até também isso que você acha que é muito importante, que é a preocupação dos médicos na prevenção. Então, não necessariamente tem que consultar com o médico proctologista para pedir o exame. Muitas vezes o clínico, o ginecologista, ele já pode, vendo o paciente com uma visão mais geral, pensar em sugerir. O senhor nunca fez, tem mais de 50 anos, a senhora, que nas mulheres até maior índice de câncer de intestino, não deixe de fazer esse exame. Procure um médico proctologista ou faça um exame para prevenção. Não são tantos proctologistas, então o senhor orienta adequadamente, porque com a dificuldade que se tem para marcar qualquer consulta, né? Então, se tem um clínico geral experiente, esperto, o sujeito tem que usufruir dessa possibilidade, né? Agora, o senhor falava que Porto Alegre a maior incidência no Rio Grande do Sul é a capital, é Porto Alegre, mas é mais do que o dobro, né? Exatamente, esse é o número. E, infelizmente, os números no Brasil, eles são estimativas, eles não são os números, vamos dizer, reais. Então, se estima algum número. Mas o número que apareceu esse ano nos novos dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é realmente assustador para Porto Alegre. Esse número se calcula assim, são 65 novos casos por 100 mil habitantes. Esse é um número maior do que hoje a gente tem nos Estados Unidos e em muitos países da Europa, que tem bastante também quantidade de câncer de intestino, até porque o câncer de intestino está ligado a uma alimentação mais moderna dos países industrializados, mas também está ligado à idade, como quase todos os cânceres. Então, quando a população começa a envelhecer, a gente tem um índice maior de câncer de intestino. Então, essas duas coisas acontecem no Rio Grande do Sul. Uma alimentação mais ocidentalizada, ou mais moderna, com mais comida industrializada, e mais importante do que isso, menos frutas e verduras. Porque de vez em quando a gente não tem como escapar de algumas comidas do mundo moderno, mas não pode esquecer de comer regularmente as coisas que são boas para o intestino. E são boas para quase todas as doenças, que é fruta e verdura